No caso de hoje, vamos contar a história de uma jovem empreendedora que foi para o sítio da família para ajudar em alguns afazeres. Porém, ao ficar sozinha, algo terrível aconteceu. Hoje vamos falar do caso Daniele Oliveira. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Carolina e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui e gosta de casos criminais, se inscreve porque toda semana tem vídeo novo. Nas terças, quintas e sábados às 7 horas da noite. Aproveite e curta esse vídeo, não custa nada e você estará contribuindo com o crescimento do canal. Sem mais enrolações, vamos para o caso de hoje. Esse incidente ocorreu no estado do Ceará, especificamente na cidade de Pedra Branca, e a protagonista da história é Daniele de Oliveira Silva, que tinha 20 anos na época. Ela era filha de Joelma e Daniel, e tinha um irmão chamado Anderson. Segundo a família, Daniela era uma jovem extremamente alegre, sempre sorridente, dedicada ao trabalho e conhecida por sua independência. Mesmo sendo muito jovem, ela já possuía uma moto, um carro e era proprietária do seu próprio empreendimento. Daniele tinha uma loja de roupas na cidade, cursava administração e ainda auxiliava na produção de queijos, um negócio familiar localizado no sítio deles. Embora morasse na cidade com a família, Daniele tinha uma grande paixão pela vida no sítio. Ela adorava produzir queijos, andar a cavalo e estava sempre em contato com a natureza sempre que tinha oportunidade. Foi em um desses momentos, enquanto estava na propriedade rural da família, que tudo aconteceu. No dia 24 de abril de 2019, Daniele chegou ao sítio para ajudar na produção de queijos, uma atividade que ela fazia com frequência quando tinha tempo. Ela estava especialmente animada, pois seu pai havia adquirido recentemente uma nova prensa, o que tornaria o processo de fabricação muito mais fácil. Naquele dia, Daniela se encontrou com seu pai e eles conversaram. Por volta das 11 horas, Daniel informou que precisaria ir até a cidade para uma consulta médica. Daniela optou por permanecer no sítio, já que ainda faltava um pouco para concluir suas tarefas ali. O pai saiu para a consulta e mais tarde, ao voltar para casa, descobriu que Daniele não estava. Inicialmente, ele pensou que ela poderia ter decidido fazer mais queijos ou talvez ter ido até a sua loja. No entanto, à medida que as horas passavam, a preocupação aumentou e ele resolveu começar a procurá-la. Daniela não estava na loja, não foi encontrada no sítio e um detalhe curioso chamou a atenção. A moto dela continuava no sítio. Isso foi bastante estranho, pois naquele dia ela estava usando apenas a moto, não o carro. E assim não fazia sentido deixar o veículo ali e sair andando a pé. Das reportagens sobre o caso, não fica claro quando a polícia foi acionada. No entanto, no dia seguinte, por volta das 7 horas da manhã, Anderson, o irmão de Daniela, que a procurava desde o dia anterior com a ajuda de vizinhos, encontrou alguns objetos que pertenciam a ela, como o chinelo arrebentado, que era o mesmo que ela estava usando quando desapareceu, o prendedor de cabelo e a chave da moto. A cerca de 100 metros do local onde encontraram os pertences de Daniele, Anderson avistou um corpo em meio à vegetação densa, em um sítio na região de São Gonçalo, que fica ao lado da propriedade da família. Além dos objetos de Daniele, perto do corpo foi encontrado um saco de doces. Infelizmente, o corpo foi identificado como sendo de Daniele. Ela estava nua, apresentava várias lesões no rosto e havia sido atingida na cabeça por disparos de arma de fogo. A polícia foi acionada e o corpo de Daniele foi encaminhado para o IML para exames. Além das lesões visíveis, foi constatado que ela sofreu traumatismo craniano, apresentou lesões nas partes íntimas compatíveis com violência sexual, além de sinais de asfixia. Danielle não tinha inimigos, pelo contrário, era muito querida e admirada por todos na região. As autoridades iniciaram a investigação para descobrir quem tirou a vida de Danielle. Como mencionado anteriormente, quando o irmão de Danielle encontrou o corpo, ele também notou um saco de doces próximo ao local. Não fazia sentido que aquele pacote pertencesse a Danielle, nem que tivesse sido deixado ali por acaso, já que a área é uma parte isolada de uma propriedade privada, onde infelizmente não passam pessoas, exceto os trabalhadores do sítio.
No entanto, havia um homem na região que era conhecido pelo seu hábito de consumir doces constantemente, o que chamava a atenção das autoridades e dos moradores locais. Ao conversar com familiares de Daniele, a polícia chegou a um nome, José Pereira da Costa, mais conhecido como Zé do Valério. Esse homem trabalhava anteriormente como caseiro no sítio da família, mas na época era empregado de uma propriedade vizinha. Não está totalmente claro se foi exatamente esse detalhe que levou a família de Daniele a apontar Zé do Valério como suspeito, mas ele se tornou o principal nome ligado à investigação. É a única conexão inicial que aparece como relacionado diretamente ao crime. Sem outros suspeitos no caso, a polícia passou a procurar Zé do Valério para interrogá-lo, mas ele não foi encontrado na região, o que aumentou as suspeitas sobre o seu envolvimento. Diante disso, a justiça emitiu um mandado de prisão preventiva no mesmo dia que o corpo de Daniele foi encontrado. O sepultamento de Daniele ocorreu na manhã de sexta-feira, dia 26 de abril de 2019, em Pedra Branca. O cortejo até o cemitério foi marcado por uma grande comoção popular, com centenas de moradores acompanhando com fotos, faixas, cartazes e flores em homenagem à jovem. Poucos dias após o sepultamento, a cidade também sediou uma manifestação chamada Somos Todos Daniele. A população se reuniu para exigir agilidade nas investigações e protestar contra o feminicídio, demonstrando profunda indignação e solidariedade. No dia 30 de abril, quase uma semana após o ocorrido, Zé do Valério foi localizado ao invadir uma residência na área de São Joaquim, em Senador Pompeu, que fica relativamente perto do local do crime. Ele pediu comida e em seguida furtou uma motocicleta da casa e fugiu. Os moradores então contataram a polícia para relatar que ele estava armado. Após se alimentar, Zé do Valério dominou a família, trancou eles no banheiro e, por meio de uma fresta na parede, recebeu a chave da motocicleta que tinha furtado. Algumas pessoas foram erroneamente identificadas como Zé do Valério, mas posteriormente foi confirmado que não se tratavam dele. De acordo com as investigações, ele sobreviveu na mata caçando. No dia 21 de junho, ele foi localizado, mas durante uma perseguição, trocou tiros com a polícia e conseguiu escapar. Os agentes de segurança encontraram apenas panelas e roupas usadas por ele para preparar suas refeições. Outras informações sobre o paradeiro foram recebidas, mas as buscas se prolongaram por meses sem sucesso. Testemunhas informaram à polícia que avistaram Zé do Valério em diversas regiões, mas com a sua vasta experiência na mata, dificultou significativamente a sua captura. Ele conhecia a região com profundidade, uma vantagem que a polícia não possuía. Fotos dele foram divulgadas e algumas alterações de imagem foram feitas para demonstrar caso ele tivesse mudado o cabelo ou a barba. Zé do Valério foi preso somente no dia 12 de julho, na comunidade de Jatobá Medonho, zona rural de Buriti dos Montes, no estado do Piauí, a cerca de 240 quilômetros da capital Teresina. A prisão se deu após um agricultor de 56 anos, chamado João Elias, desenvolver seu próprio plano para capturar Zé do Valério. João relatou que foi abordado por Zé do Valério em uma área de mata próxima à sua residência em Jatobá Medonho. Após avaliar a situação, João conseguiu render Zé do Valério com um facão que usava para trabalhar. Ele apreendeu a arma e tentou estabelecer a confiança necessária para garantir a prisão do fugitivo. João informou a Zé do Valério que ele poderia permanecer na área, que levaria água e comida para ele. Zé do Valério então se acomodou na mata. João começou a fazer as refeições e entregar, mas em cada uma delas adicionou um calmante, diazepam, com o intuito de dopar o suspeito para facilitar sua captura. Ele durou com essa rotina por aproximadamente 3 dias, até que em um determinado momento encontrou Zé do Valério adormecido e decidiu que era o momento oportuno para acionar as autoridades, já que o homem estava sob efeito de medicamento. Quando a polícia chegou ao local, o apoio de policiais da Força Tática e do Serviço da Região foram fundamentais para a prisão, utilizando um avião da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas, buscando localizar o suspeito na mata. Poucos minutos após a sua captura, Zé do Valério confessou o crime, mas suas declarações foram confusas e desconexas.
Ele alegou não ter agredido a vítima e afirmou ter cometido o crime por um interesse amoroso em Daniele. Zé do Valério também insinuou que Daniel, o pai da vítima, o havia contratado para matar outras pessoas e que ele havia recusado a cumprir essas ordens. Apesar desse detalhe não ter ligação com o caso, a polícia investigou a alegação e acabou descobrindo que era mentira, que ele havia inventado para justificar seus atos e envolver o pai da vítima em um crime inexistente. Zé do Valério foi preso preventivamente para aguardar o julgamento. Em reconhecimento ao ato de captura, a família de Daniele concedeu a recompensa de R$ 10.000 a João Elias, que havia capturado Zé do Valério e o entregado à polícia. De acordo com a linha do tempo sugerida pelos investigadores, o crime ocorreu da seguinte maneira: Zé do Valério, que estava escondido em um sítio vizinho à propriedade da família de Daniele, quando soube que o pai dela tinha saído para uma consulta médica, ele aproveitou a oportunidade. Por volta do meio-dia, Zé do Valério foi até o local onde Daniele estava produzindo queijos. A abordou com a arma e forçou ela a se deslocar até a mata. Lá, ele a violou e depois tirou sua vida e fugiu. O impacto causado pela morte de Daniele não se limitou apenas à tragédia do seu falecimento. A família de Daniele teve que se mudar de endereço, pois não conseguiu continuar vivendo na casa onde ela havia morado, especialmente o pai, que desenvolveu um quadro grave de depressão e chegou a tentar suicídio 2 vezes, após a perda de sua filha. Embora Zé do Valério estivesse preso, a família expressou frustração com a demora no julgamento, já que depois de quase 3 anos, as autoridades justificaram a lentidão do processo devido às restrições impostas pela quarentena. Em janeiro de 2020, surgiram rumores de que encontraram Zé do Valério morto em sua cela, mas a Secretaria de Segurança Pública do Ceará desmentiu essa informação, esclarecendo que o detento estava em uma cela isolada, aguardando o julgamento. Zé do Valério foi levado a júri popular em Fortaleza na quarta-feira, 25 de maio de 2022. Ele foi condenado a 30 anos, 1 mês e 15 dias de prisão em regime fechado, por homicídio triplamente qualificado, que incluía motivo torpe, meio cruel que impede a defesa da vítima, violência sexual e feminicídio. Além do crime contra Daniele, Zé do Valério também foi apontado como um suspeito de assassinar a comerciante Maria Solange Cesário, de 39 anos, em Tauá, no ano de 2013, e de tentar matar o marido dela, que foi atingido por 3 tiros, mas sobreviveu. Na região de Tauá, Zé do Valério era conhecido pelo apelido de Zé da Foice ou Zé da Morte. Após as declarações de Zé do Valério, Joelma, mãe de Daniele, deu uma entrevista na qual expressou: "Não trará nossa filha de volta, mas alivia nossa dor. Nossa família só tem gratidão a Deus por essa vitória. Não desejamos a ninguém a dor que sentimos com a perda de Daniele. A justiça foi feita e estamos aliviados por saber que esse psicopata não causará mais mal a ninguém." A família também construiu um pequeno monumento, semelhante a uma capela, no local onde o corpo de Daniele foi encontrado. Esse espaço serve para orações e também serve para que eles possam se conectar com a memória de Daniele. Esse foi o caso de hoje. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.